Você já ouviu falar dos oligarcas que fazem tudo por um telefonema do Kremlin? Agora imagine pessoas que o próprio Kremlin tem medo de tocar. Hoje, você vai descobrir como os russos mais ricos contornam sanções, desaparecem dos radares e constroem impérios privados que em escala se assemelham a estados separados. Um deles controla uma cadeia de suprimentos tão importante que seu desaparecimento pode afetar os preços globais dos alimentos. Bem-vindo ao canal para os mais ricos. Dmitry Mazepin, o oligarca fantasma que superou o Kremlin. Dmitry Mazepin não é o homem mais rico da Rússia. Ele não é reconhecido nas ruas, não dá entrevistas bombásticas e não compete no número de iates com outros bilionários. Mas é justamente ele, uma das pessoas mais inconvenientes para qualquer autoridade, porque até o Kremlin não entende completamente onde está a sua coleira, enquanto a maioria dos oligarcas gira em torno de Putin, conseguindo contratos de gás, aparecendo em encontros televisivos e lutando por atenção. Mazepin age de forma diferente. Ele se move em silêncio, não se esconde, mas também não aparece. Seus ativos reais estão escondidos atrás de mais de 40 trustes offshore, das Ilhas Virgens Britânicas aos Emirados Árabes Unidos. Advogados que dominam perfeitamente não só o inglês, mas também a arte de escrever, de forma que tudo seja o mais vago possível dentro da lei. No papel, é uma cadeia infinita de empresas e fundos. Na vida, uma vontade e uma equipe que gerencia tudo isso. O principal luxo de Mazepin nem está no ouro ou nas vilas. Ele não tem um iate de 500 milhões de dólares, sobre o qual escrevem os tabloides. Não tem um clube de futebol que faz barulho na mídia. Ele possui algo mais explosivo, a infraestrutura da alimentação mundial. Através do controle da Uralchem e da Uralkali, ele movimenta nitrogênio, potássio e fósforo, aqueles mesmos fertilizantes sem os quais não cresce o trigo no Brasil, nem o arroz em Bangladesh. Segundo estimativas de analistas, sua influência é sentida em aproximadamente cada quinto saco de fertilizante vendido no planeta. É uma forma silenciosa de dominação, mas basta começar uma crise alimentar, e uma pessoa assim se torna mais alta do que qualquer exército. O conglomerado de suas empresas é avaliado por especialistas independentes em mais de 10 bilhões de dólares. Mas a maior parte desse dinheiro está escondida sob camadas de cascas suíças, cipriotas e de Hong Kong. Não são apenas escudos jurídicos, são verdadeiros bunkers. Em 2022, quando as sanções começaram a doer, Mazepin foi brevemente incluído nas listas europeias. Mas muito rapidamente começaram a aparecer exceções e alívios para suas estruturas. Porque se uma pessoa pode tornar o trigo inacessível em vários países de uma vez, ela já não é simplesmente punida, é forçado a negociar com ela. E Mazepin entendia isso perfeitamente. Nisso está a genialidade do seu império: mínimo de títulos públicos, mínimo de ativos em seu nome, mínimo de rastros diretos. Mas ao mesmo tempo, tudo continua se movendo sob seu comando. Ele raramente aparece em recepções oficiais, não brilha em fóruns. Ele não precisa disso. Suas alavancas não são russas, mas globais. Alguns competem com relógios e palácios. Mazepin gerencia colheitas e países inteiros que temem ficar sem fertilizantes. Andrei Melnichenko, a estratégia do superiate militar. Bilionários comuns compram iates. Andrei Melnichenko decidiu construir um navio que se parece mais com um projeto militar, disfarçado de brinquedo de milionário. Seu Sailing Yacht A não é apenas uma imagem bonita de vidro e aço. É um gigante com aproximadamente 143 metros de comprimento,
com 8 convéses e mastros mais altos que o Big Ben. No papel, é um super iate, custando cerca de 500 milhões de dólares. Mas nos detalhes, é uma fortaleza flutuante, criada para desaparecer. Cada metro desta embarcação, medo materializado e paranoia, cuidadosamente polidos até o nível de luxo. O casco está recheado com equipamento militar. Sistemas que bloqueiam radares e rastreamento externo, proteção contra drones, acesso aos compartimentos-chave apenas por impressões digitais, vidro à prova de impacto, revestimentos que absorvem sinais de rádio, truques da indústria de defesa, não do mundo dos brinquedos para ricos. A bordo, não há cassino para o Instagram. Não há luxo ostensivo no estilo "veja como gasto dinheiro". A ideia principal do iate não é brilho. A ideia principal é território soberano, no meio do mar. O navio pode ir para águas internacionais e praticamente desaparecer dos radares, junto com pessoas, negociações, reuniões secretas e documentos. Suas comunicações são baseadas em linhas satelitais protegidas. A bordo, podem trabalhar quartéis generais inteiros e salas de negociação. A reserva de combustível é suficiente para cruzar oceanos, quase sem aparecer em portos. Quando em 2022 começou a onda de apreensões de iates, aviões e vilas, muitos oligarcas entraram em pânico. O Sailing Yacht A simplesmente saiu a tempo do porto na Itália, literalmente alguns dias antes do congelamento. A comunicação foi reduzida, as rotas foram secretizadas. Por várias semanas, ninguém soube exatamente onde estava este brinquedo de $500 milhão. Alguns falavam sobre a Turquia, outros sobre o Mar Vermelho, mas a essência nem está em onde ele estava. O importante é que ele poderia desaparecer quando fosse necessário. Ao contrário de palácios e aviões particulares, o iate de Melnichenko não é apenas um símbolo de riqueza, mas uma zona móvel de independência. Ele transporta não apenas o proprietário, mas também suas negociações, documentos, decisões, reuniões. É um objeto físico, mas, simultaneamente, uma ferramenta de sobrevivência política. Num mundo onde o Estado pode congelar uma conta e deixar um avião no chão em uma noite, Melnichenko transformou parte de sua fortuna em um objeto que não mostra riqueza, mas protege o poder. Alexei Mordashov, a arte de desaparecer no papel. Quando as sanções atingiram os bilionários russos, a maioria reagiu a posteriori. Alexei Mordashov fez diferente. Ele desapareceu antecipadamente, não fisicamente, mas em documentos, registros e cadastros em todo o mundo. No centro do seu império, por muitos anos, esteve a Severstal, um dos maiores gigantes metalúrgicos da Rússia. Em seu auge, seu valor de mercado excedia $15 bilhões. Mas Mordashov não detinha apenas aço. Ele tinha posições em bancos, turismo, logística, tecnologia. E ele entendia perfeitamente. Quanto mais amplo você está distribuído por setores, mais fácil é ser atingido. Por isso, em poucos dias antes do fortalecimento das sanções, começou uma reestruturação silenciosa, mas muito precisa. Participações nas empresas Nordgold e Sever Group começaram a ser transferidas para parentes, trusts e offshores pouco conhecidos. No papel, apenas os nomes dos proprietários mudavam. O dinheiro em si não ia a lugar algum. O controle permanecia nas mesmas mãos, apenas escondido uma camada mais fundo. Externamente, parecia um colapso. As manchetes escreviam: Mordashov, sob sanções, perde bilhões. Mas dentro do seu cofre jurídico, os ativos não desapareciam, eles fluíam de uma casca para outra. Em algum lugar, um holding era fechado. Em algum lugar, uma nova empresa aparecia nas Ilhas Cayman. Em algum lugar,
O truste controlador mudava para Seychelles ou Liechtenstein. Não era pânico, era coreografia, uma dança precisamente calculada de pessoas jurídicas que desapareciam e apareciam, confundindo quaisquer tentativas de rastrear o beneficiário final. Enquanto os reguladores entendiam o primeiro esquema de propriedade, ele já estava construindo o segundo, e cada dia desse atraso permitia que suas estruturas continuassem trabalhando, fechando contratos, fornecendo metal, fortalecendo almofadas financeiras. Muitos bilionários investiam em luxo, iates, palácios, marcas. Mordashov, em essência, investiu em neblina. Neblina corporativa de tal densidade que nela pode-se perder um império inteiro avaliado em cerca de 29 bilhões de dólares e formalmente não violar uma única letra da lei. Quando esta névoa um dia se dissipou, ficou claro o principal. O império não foi a lugar nenhum. Ele apenas se tornou ainda mais complexo e menos acessível para mãos alheias. Vladimir Lysin, o Império de Aço, escondido em código. Muitos bilionários russos construíram seus castelos de petróleo, concreto ou iates. Vladimir Lysin criou uma fortaleza de números e cifras. Sua fortuna, avaliada em mais de 23 bilhões de dólares, é baseada em aço. Através da empresa NLMK, Novolipetsk Steel, Lysin controla uma parte enorme da cadeia metalúrgica, da produção de chapas de aço para a infraestrutura a ligas especiais, que podem ser usadas tanto em projetos civis quanto de defesa. Mas a chave não está no que ele produz, mas em como seu sistema de proteção é organizado. Centros logísticos funcionam em salas com gaiolas de Faraday. Lá a comunicação sem fio é bloqueada. É impossível simplesmente escutar ou hackear a rede. Parte dos sistemas internos está completamente isolada da internet. As chamadas redes air gap, que são mais comuns em instalações nucleares ou agências de inteligência e não em negócios comerciais. Até documentos e contratos de fornecimento são separados em diferentes circuitos digitais, registros distribuídos e bancos de dados cinzentos, fechados, não vinculados diretamente a estruturas estatais russas. Fluxos de dados são criptografados várias vezes, passam por verificações de múltiplos níveis e podem ser roteados através de servidores europeus e suíços. Em vez de um exército privado, Lysin usa um exército de TI, ex-funcionários de agências de inteligência, criptógrafos, advogados de compliance internacional. Sua tarefa não é apenas proteger, mas fazer com que seja extremamente difícil sequer se aproximar das estruturas. Quando as sanções atingiram os ativos russos, muitas empresas enfrentaram bloqueios, mas a cadeia de Lysin frequentemente parecia não russa, mas uma rede distribuída de traders e fornecedores na Áustria, Bélgica, Emirados Árabes Unidos, Singapura. Parte dos clientes nem suspeitava que o aço final pudesse ser originário da Rússia. Na prática, ele construiu um império de aço, que existe na forma de números, contratos e canais de comunicação criptografados. E para chegar ao seu coração, já não basta sanções contra uma pessoa. É necessário romper dezenas de ligações em todo o mundo. E isso é algo para o qual raramente há vontade política e tempo suficientes. Igor Sechin, o Silovik, com um trono de petróleo. Igor Sechin não gosta de câmeras, e parece que ninguém ao seu redor gosta, mas ele também não precisa disso. Por quase 2 décadas, ele é considerado uma das pessoas mais influentes e, simultaneamente, mais assustadoras nos negócios russos. O homem número 2 depois de Putin em escala de influência e nível de paranoia. Oficialmente, ele é apenas o chefe da Rosneft, a maior companhia de petróleo da Rússia, avaliada em mais de 75 bilhões de dólares. Na prática,
ele gerencia não apenas o mercado de energia, mas também uma parte significativa da máquina política e de força. Cetin usa recursos estatais como outros usam guarda-costas pessoal. Seu entorno são ex-funcionários de agências de inteligência, unidades de segurança de elite, funcionários e diplomatas posicionados em diferentes países. Muitas de suas operações começam não em salas de negociação, mas em quartos fechados de hotéis, em voos noturnos para Caracas, Riad ou Pequim. Sob Cetin, a Rosneft entrou na Venezuela, fechou acordos de oleodutos multibilionários com a China. Conversas envolvem números superiores a 400 bilhões de dólares. E também obteve direitos para explorar depósitos árticos, mudando o mapa do fornecimento mundial de petróleo. Mas cada passo desses o tornava mais visível. Sanções, atenção de agências de inteligência estrangeiras, concorrentes dentro da elite, tudo isso o transformou não apenas em uma figura de influência, mas também em um alvo. Cetin é frequentemente chamado de Darth Vader da economia russa. Não é uma piada, mas um estilo. Silêncio, reuniões fechadas, trabalho sem palavras desnecessárias. Ele construiu ao seu redor uma fortaleza de pessoas leais, acordos secretos e medo. Mas quanto mais densa é essa fortaleza, mais visível se torna o homem dentro dela. E hoje sua força é tanto uma armadura quanto uma fraqueza simultaneamente. A proximidade com o topo da pirâmide dá recursos colossais, mas justamente essas pessoas são as primeiras a entrarem em listas negras, tornam-se símbolos do regime e objetos de pressão. Roman Abramovich. Roman Abramovich foi por muitos anos a principal face da Rússia para o mundo exterior, pelo menos aos olhos do público ocidental. Proprietário do Chelsea, personagem constante das crônicas da alta sociedade, homem com uma fortuna superior a 14 bilhões de dólares, coleção de arte, frota de aviões própria, superiates e imóveis nos resorts mais caros do planeta. Ele não apenas passou pelo caos dos anos 90, tornou-se um símbolo do novo bilionário russo, extremamente rico, mas ainda assim bastante aceitável e compreensível para o Ocidente. No entanto, em 2022, a trajetória mudou abruptamente. Durante negociações não oficiais para a resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, Abramovich, segundo relatos de várias mídias, apresentou sintomas estranhos. Observadores os compararam a sinais de possível envenenamento. Quem e o que exatamente foi a causa? Oficialmente nunca foi esclarecido. A história permaneceu sem uma resposta definitiva, mas apenas as suspeitas foram suficientes para que tudo seguisse um rumo diferente, como se um interruptor interno tivesse sido acionado. O homem, que por anos foi o mais público possível, começou passo a passo a entrar nas sombras e mudar o formato de sua presença. A venda do Chelsea por 5,25 bilhões de dólares tornou-se não apenas o maior negócio da história do futebol. Foi um gesto demonstrativo e um passo forçado sob pressão das sanções e uma tentativa de reescrever sua imagem, de proprietário de um clube de status para uma figura ligada a iniciativas de caridade e humanitárias. Paralelamente, os ativos pessoais também começaram a ser reestruturados. O Superjet Eclipse, avaliado em aproximadamente 700 milhões de dólares, desapareceu das rotas habituais e dos radares do público curioso. Parte dos imóveis de elite em Londres, em Saint-Barthélemy, na Costa Azul, foram formalmente transferidos para parentes e fundos. O avião particular Gulfstream passou a voar por rotas mais complexas, indiretas e a figurar sob novas estruturas jurídicas. Com o tempo, Abramovich se viu em uma posição especial, em algum lugar entre missões diplomáticas e um desaparecimento quase completo do campo midiático habitual.
Sobre ele, fala-se cada vez mais como uma pessoa com um status especial, semi-privado, que pode aparecer onde, para outros empresários, as portas já estão firmemente fechadas. Sua força real agora quase não se reflete em declarações ou registros públicos. Ela vive na incerteza. Quem ele é agora? Um mediador, um homem sob pressão, um negociador informal, um risco potencial ou uma figura de ligação valiosa. Não há uma resposta definitiva nem entre especialistas, nem entre observadores. E justamente essa incerteza tornou-se o novo formato de sua influência. Leonid Michelson, o império de gás espalhado por offshores e gelo. Leonid Michelson não gosta de falar publicamente. Ele quase não dá entrevistas e raramente aparece nas notícias, mas sua assinatura está em projetos que afetam diretamente quanto você paga pelo gás e eletricidade. Como coproprietário e chefe da Novatek, a segunda maior produtora de gás da Rússia, Michelson controla uma das artérias-chave do mercado global de energia. Sua fortuna era avaliada em 20 a 24 bilhões de dólares, mas na superfície você não vê isso. A estrutura de seus ativos se assemelha mais a um fundo soberano do que a um negócio privado. Empresas em Luxemburgo, Chipre, Emirados Árabes Unidos, seus próprios conselhos de administração, camadas de administradores fiduciários, advogados das melhores firmas internacionais. O principal símbolo de seu império, o projeto Yamal LNG, um dos projetos de gás mais ambiciosos no Ártico, custando cerca de 27 bilhões de dólares. Pela lógica das sanções, ele deveria ter afundado sob a pressão das restrições. Mas isso não aconteceu, como se toda a construção tivesse sido montada, inicialmente, levando em conta futuros golpes. O gás de Michelson não flui apenas por um cano. Ele viaja pelo mundo em uma frota de navios quebra-gelo gaseiros, construídos com participação de tecnologia francesa, financiados através de esquemas de leasing japoneses, registrados em jurisdições offshore, segurados através de pools de resseguro de múltiplos níveis. Cada navio é um pequeno enigma jurídico que permite entregar a carga para a Índia, China, países do Sudeste Asiático, sem entrar em portos onde as restrições ocidentais poderiam funcionar. O lado digital dessa construção é ainda mais complexo. Documentos, contratos, apólices de seguro, contratos de afretamento dos navios vivem em diferentes espaços legais. Parte é atualizada em tempo real, enviada através de redes criptografadas, dividida em blocos difíceis de reunir, sem acesso total a todo o sistema. Se um regulador inicia uma verificação em Londres, os contratos nesse momento já podem ter sido revisados em Doha ou remontados por advogados em Singapura. Michelson quase nunca aparece pessoalmente na foto quando os papéis mais importantes são assinados. Ilegalmente, ele frequentemente nem está na lista final de beneficiários. Ele está presente um passo além, através de parcerias constantes, acordos de longo prazo e cadeias de trusts. Outros oligarcas mostram força com palácios. Michelson demonstra com a arquitetura de esquemas. Seu luxo real é o tubo invisível que conduz o gás não do ponto A ao ponto B, mas através de dezenas de climas jurídicos onde é quase impossível interceptá-lo. Como os bilionários russos construíram um Estado sem fronteiras. Quando as sanções começaram a congelar contas e a prender iates, podia parecer que o jogo para a elite havia terminado. Mas muitos dos homens mais ricos da Rússia nem sequer se mexeram. Eles sabiam que seu verdadeiro país não está em Moscou, nem em Londres. Sua casa é uma rede. Trusts, offshore, holdings, fundos, jurisdições, onde algumas leis conflitam com outras. Ainda antes das apreensões de iates e aviões,
o verdadeiro dinheiro foi mais fundo, em estruturas de propriedade de 4 camadas, estendidas entre Liechtenstein, Chipre, Singapura, Ilhas Cayman. Um ativo de 300 milhões de dólares pode pertencer legalmente a 5 empresas diferentes em 5 países diferentes ao mesmo tempo. Não é um segredo, é um Lego do poder. Os jogadores mais fortes, Mazepin, Melnichenko, Mordashov, Lizin, Mickelson e outros, há muito deixaram de contar apenas com o Kremlin. Sua proteção não é segurança com metralhadoras, mas um exército de advogados, auditores e programadores. Eles não esperam instruções de cima. Eles usam a lacuna entre as leis de diferentes países, movendo-se mais rápido do que os estados conseguem reagir. Escreva nos comentários o que você acha sobre isso. E nos vemos no próximo episódio no canal. Para os mais ricos, aqui falamos sobre riqueza, luxo e a vida das pessoas mais influentes do planeta. Obrigado por assistir e veja os incríveis episódios anteriores.